Fé. O que é fé? Você tem fé? Até que ponto a sua fé ela vai? Até que ponto você tem fé para alcançar o seu milagre? É sobre fé que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Presbítero Milson, esse é o nosso canal Espada Cortante. Seja bem-vindo ao nosso canal e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Já te agradeço por fazer parte deste canal. E hoje nós vamos ler aqui a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Mas antes, meu amigo, minha amiga, prepare o seu copo com água. E no final, faremos uma oração poderosa para Deus abençoar a sua vida através dessa água em nome de Jesus. Amém? Me acompanhe então na leitura. Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Hebreus está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Ou seja, a fé você tem ela, então você constrói a sua vitória. Você constrói e você crê pela fé que aquilo que você quer da parte de Deus já é seu, você já alcançou, já conquistou. Ou seja, dúvida não vai entrar mais na sua mente, porque já tem certeza que aquilo que você pediu, você já recebeu. Isso é fé. Por isso que Ana, durante muitas vezes na sua vida, durante muitos anos, ela subia no templo, adorava a Deus, mas voltava para casa cabisbaixa, triste, da mesma maneira. Por quê? Ela não tinha colocado a fé dela mesmo em prática ainda. Até o dia que ela orou com fervor, com fé, fez um voto com Deus, a partir daquele momento, Deus abençoou a vida dela. Então, meus amados irmãos, muitas pessoas não têm essa fé aqui de Hebreus 11. Por quê? O nível da sua fé é muito baixo, mas Deus, como um pai amoroso, usa um ponto de contato para estimular a fé dessa pessoa e assim alcançar a graça de Deus e tendo uma experiência de fé para com Deus. Então Deus, muitas das vezes, vai usar um ponto de contato para você receber o seu milagre, a sua vitória, para você ter a sua fé estimulada através desse ponto de contato. Êxodo capítulo 14. Eu quero que você abra comigo aí. Diz assim a palavra de Deus. Êxodo capítulo de número 14. Versículo de número 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o fez se retirar por um vento forte oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram divididas. Moisés estava ali diante do mar vermelho com o povo de Israel e o povo estava encurralado, num beco sem saída. Então Moisés começou a orar, a falar com Deus. E Deus falou com Moisés: o que você está querendo? Senhor, mas está aqui, estamos nessa situação difícil. Senhor, o que vamos fazer? Deus falou: Moisés, eu não quero que você ore agora. O que você tem na sua mão? Tem o meu cajado. Toca no mar. Moisés então levanta seu cajado, toca no mar, o mar se abre e o povo passa pelo meio do mar vermelho. Moisés, a oração dele não abriu o mar, mas quando ele usou o ponto de contato, tocou no mar, o mar se abriu e o povo de Israel passou a pé enxuto. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus funciona. A Bíblia diz também, em Êxodo capítulo 17, quando o povo estava ali diante daquela grande rocha ali, o povo com sede, Moisés então toca na rocha. Deus falou, toca na rocha com o quê? Com o cajado. Tocou ali e ali a rocha deu então as águas. E o povo bebeu. O ponto de contato do cajado. Moisés não largava aquele cajado da mão dele. Fez grandes sinais no Egito. Fez grandes sinais diante do faraó e dos seus sábios. E também no deserto. Sempre usou o cajado para Deus fazer grandes sinais, grandes milagres. E hoje também não é diferente. Aqui também, ainda no Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 2, no versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 2, versículo 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Aqui Elias, ele pega a sua capa, dobra ela, toca no Jordão, o Jordão se abre, ele, Eliseu, atravessa para o outro lado. Versículo 14. E tomou então a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias?
quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e ele passou. Eliseu com Elias viu, e quando Elias pegou a capa, tocou no Jordão, abriu, e eles passaram para o outro lado. E depois, quando Elias foi levado por Deus aos céus, Eliseu então tem que retornar, mas agora tinha de novo o Jordão na sua frente. Ele pega a capa de Elias que caiu, da mesma forma que o seu líder, que o seu profeta fez, ele também faz agora. Toca ali e as águas se abrem e ele passa a pé enxuto. Aprendeu, usou o mesmo ponto de contato que Elias usou. E assim a água se abriu e ele passou, chegou do outro lado. Marcos capítulo 7, eu quero que você me acompanhe na leitura aí. Marcos capítulo 7, versículo de número 33. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Veja, meus amados irmãos, que aqui o nosso mestre Jesus, vimos Moisés, vimos Elias, vimos Eliseu, agora o nosso mestre Jesus, ele cuspindo na língua de um homem que era gago, que não falava direito, tocou na língua dele com a saliva e ele falou perfeitamente. Jesus estava errado nisso aqui quando ele fez? Ou Jesus fez, mas nós não podemos fazer? Jesus nos deu exemplo. Não é isso que diz em João capítulo 13, versículo 15? Jesus fala para os apóstolos: eu vos dei exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Aqui, também no capítulo 8, no versículo 23, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E ele, levantando os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Veja bem, meu amigo, minha amiga, aqui Jesus orou por esse homem que era cego 2 vezes. Precisava de Jesus orar por ele 2 vezes? Nesse caso aqui, precisou. A fé dele era muito pequena. A fé dele era muito baixinha. Ele não conseguiu alcançar o milagre pela fé. Por isso que Cristo sempre dizia para as pessoas: vai, a tua fé te salvou. É a fé da pessoa, é a fé dela que vai alcançar o milagre da parte de Deus. Jesus sempre falava: a tua fé te salvou. E aqui, nesse caso, o homem, a fé dele era muito pequena. Então Jesus Cristo orou por ele 1 vez, orou por ele 2ª vez. Jesus, como Deus, não precisava de orar por ele 2 vezes. Mas, nesse caso aqui, precisou, porque esse homem, a fé dele era muito pequena. Também, meus amados irmãos, eu quero que você me acompanhe aqui no Evangelho de João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo de número 3. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que nela descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Note bem que esse homem que Jesus Cristo curou, esse homem paralítico, esse homem estava ali há 38, ele tinha 38 anos de idade, e a vida dele estava ali diante daquele tanque. Presta atenção, por que ele estava ali? A fé dele era alta, a fé dele era grande, ele tinha convicção, certeza que a qualquer momento chegaria o dia dele. E ele estava ali porque tinha essa fé. Mas Jesus Cristo chega até ele, então, cura ele e ele vai embora para a sua casa. Note, meus amados, que as pessoas acreditavam que um anjo descia em certo tempo ali tocando nas águas, o primeiro que entrava era curado. E as pessoas tinham essa fé e recebiam a cura. Por quê? Porque a fé deles fazia eles tomar posse da vitória do milagre dele. Esse paralítico já tinha construído a vitória dele. A qualquer momento, se a água vai ser agitada, eu vou entrar e eu vou ser curado. Ele construiu, ele estava ali aguardando. Mas Jesus Cristo apareceu para ele naquele momento. Também, eu quero mostrar para você, Evangelho de João, capítulo 9. Capítulo 9, versículo de número 6. Me acompanhe na leitura aí. Tendo dito isto, Jesus cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo,
e untou com o lodo os olhos do cego e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Aqui Jesus, um homem cego de nascença, Jesus Cristo, ele cospe no chão, na terra, faz um lodo, tipo como fosse um barro, toca nos olhos do cego e fala, agora você vai no tanque de Siloé e se lava. E ele foi lá, voltou, se lavou e voltou enxergando. Por que ele foi curado? Por que Cristo untou os olhos dele com lodo, com barro? Porque a fé dele era pequena. Então teve que ter para ele um ponto de contato. E quando ele então vai até o tanque para se lavar, imagine você a expectativa, ele tomando posse daquela palavra de Jesus. Ele não via a hora de chegar ali, se lavar para poder voltar a enxergar. Então Jesus estimulou a fé dele. Jesus aguçou a fé daquele homem. É o que acontece muitas vezes na igreja. Nós temos que aguçar a fé das pessoas. Tem pessoas que pela fé delas simplesmente ela alcança a vitória. Outras vai precisar de alguém com ponto de contato para estimular a fé dela. Atos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e as punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Olha a fé das pessoas, que Pedro, quando ele passasse, a sombra dele ia tocar nos enfermos, ia cobrir os enfermos e a pessoa seria curada. Os demônios seriam expelidos. E assim acontecia, porque a pessoa, eles tinham a fé grande, a fé alta. Era o ponto de contato, a sombra de Pedro. Também, no capítulo 19 de Atos, nós vamos ver aqui ainda o apóstolo Paulo, como que Deus usava ele. Capítulo 19, versículo de número 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Veja bem, aqui as pessoas levavam lenços e aventais do corpo de uso do apóstolo Paulo, e levando até os enfermos, quando eram tocados, as pessoas eram curadas. Era a fé das pessoas, precisavam deste ponto de contato. Assim, hoje, continua da mesma forma. Deus continua sendo o mesmo. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. O que muda é a fé das pessoas. E as pessoas que deixam de ter essa confiança, essa fé em Deus. Também aqui em Atos, capítulo 14, versículo 8. Olha que palavra poderosa. E estava sentado Paulo em Listra, certo homem, coxo dos seus pés, desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouvia falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Aqui não precisou de ponto de contato, a fé desse homem era muito grande. Paulo olhou para ele, Paulo está pregando, está vendo ele olhando para Paulo, ouvindo a pregação, Paulo vê que ele tinha fé para ser curado. Então Paulo fala para ele, levanta-te direito sobre os teus pés. Ele levantou e andou. Por quê? A fé dele era grande, não precisava de ponto de contato. Mas muitas pessoas precisam de ponto de contato. E a função nossa, se for preciso, usar o ponto de contato para poder estimular a fé da pessoa. É o nosso Deus. Ele continua o mesmo, não mudou. Também, meus amigos, a Bíblia diz em João 14, 12. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Jesus Cristo fala assim, em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Olha a palavra de Jesus. Aqueles que crê em mim. Então quem crê em Jesus pode pegar, então, pode fazer lodo, pode cuspir na língua. Quem crê em Jesus, ele está falando aqui, fará as obras que ele fez. Quais obras que Jesus Cristo está falando que ele fez? Ele está falando dos sinais. Está falando dos milagres que ele fez, da forma que ele fez. Ele deu exemplo, João 13, 15. Eu vos dei exemplo. E aqui, Jesus está dizendo que aquele que crê nele fará as obras que ele fez e obras maiores, porque eu vou para o Pai. Ele está dizendo, eu ensinei vocês, agora siga o mestre de vocês. Você tem seguido o seu mestre? Você tem seguido o seu líder? E, meus amados irmãos,
Assim é o nosso Deus. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Por que que eu não posso hoje usar um ponto de contato para a pessoa ser curada, para a pessoa ser liberta? Eu posso. No livro de Lucas também, no capítulo 13, no versículo 10, a Bíblia fala de uma mulher que andava encurvada. E ela estava todos os dias ali no templo. Quando tinha culto, ela estava ali. Mas ela nunca foi curada daquele mal da vida dela. Ia continuar a andar encurvada por resto da sua vida. Porque o seu pastor que estava ali, o chefe da sinagoga, o pastor dela, nunca se importou com isso. Mas quando Cristo chegou ali, Jesus não aceitou aquela situação. Jesus chama ela para o meio, toca nela e dá ordem para ela. Você está livre deste mal. Jesus repreendeu o espírito que estava na vida dela. E às vezes, quantas pessoas estão nas igrejas e às vezes continuam enfermas, continuam com a sua vida destruída. Mas se você colocar sua fé em prática, olhar para Deus com os olhos da fé, verdadeiramente, você vai ser curado, vai ser liberto. Que você, meu amigo, que você, meu amigo, você, meu irmão, não seja como esse chefe da sinagoga, de Lucas 13, 10, que estava ali, via aquela mulher entrar todos os dias encurvada e não se importou. Mas Jesus Cristo, ele se importou. Nós também se importamos. Se você chegar aqui enfermo, se você chegar na igreja doente, se você chegar na igreja com algum problema, é a função do pastor libertar você. É a função nossa fazer você sair da igreja curado, liberto, transformado pelo poder de Deus. Assim como Jesus não aceitou que aquela mulher fosse embora encurvada. Mas, para o pastor da igreja, não tinha problema. Mas que Deus possa iluminar a sua vida, iluminar a sua mente, abrir os seus olhos. Não seja enganado. Deus continua o mesmo. Ele não mudou. O que muda é a fé das pessoas. Esse é o Evangelho de Cristo. Este é o Evangelho do Senhor. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida. Pega agora o seu copo com água aí. Eu quero orar com você. Altíssimo Deus, poderoso Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero rogar a Ti neste momento, lançando por terra, meu Deus, todo o mal em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor possa manifestar o Teu poder na vida dessa pessoa. Senhor, e essa água, meu Pai, nós já determinamos, meu Deus, em nome de Jesus, que ela seja fluidificada pela luz da Tua palavra. Vai ser até o tomar dessa água, essa pessoa vai ser curado, vai ser liberto, vai ser transformado pelo Teu poder, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Beba agora da sua água. Que Deus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus Cristo. E, meus amigos, aceite a Cristo Jesus como seu único e suficiente salvador pessoal, tornando-se assim um só corpo com Ele através da Igreja Evangélica Pentecostal, conforme disse Jesus em Mateus 28, versículo 19 e versículo 20. E, meus amigos, meus irmãos, você que está me ouvindo agora, nós não podemos viver fora das organizações. Nela nós nascemos, vivemos e morremos. E a igreja física, ou seja, os templos, são também organizações. E a igreja cristã, não cientificamente cristã, nem nominalmente cristã, é a embaixada de Deus com os seus embaixadores. E eles te receberão e darão legalidade ao seu ato de fé diante de Deus e no reino de Deus. E escreverão o seu nome através desses embaixadores no livro da vida. As autoridades deste mundo não podem fazer isso, mas os embaixadores sim. Por isso, procure a igreja de Deus e congregue nela, tornando-se assim um só corpo com ela. E siga as instruções de Deus que Ele ordenou através do envio dos seus embaixadores, conforme Lucas 10, 16. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Lembre-se, Deus usou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para poder atingir a nós, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.